O Volkswagen Voyage foi, durante muito tempo, um dos carros mais desejados pelos brasileiros. Um sedã compacto que unia praticidade, bom desempenho e aquele toque de sofisticação que conquistava tanto famílias quanto os jovens motoristas. Ele nasceu em uma época em que o mercado pedia algo assim: um carro acessível, mas que entregasse uma experiência superior ao comum. Mas o que aconteceu para que esse sucesso fosse, pouco a pouco, perdendo espaço? Para entender essa história, precisamos voltar ao começo. O Voyage foi lançado no Brasil em 1981 como parte da família Gol, mas com uma proposta bem definida: ser um sedã compacto capaz de atender quem queria mais espaço sem abrir mão da confiabilidade. Ele chegou em um momento estratégico. O mercado de sedãs compactos ainda estava em formação, e os brasileiros buscavam carros que fossem ao mesmo tempo práticos para o dia a dia e confortáveis para viagens em família. O Voyage cumpriu esse papel com excelência. Desde o início, ele se destacou pela mecânica robusta. Equipado com os famosos motores AP da Volkswagen, ele logo ganhou fama de ser confiável, fácil de manter e econômico. Esses atributos fizeram dele uma escolha popular tanto para quem precisava de um carro para trabalhar quanto para quem procurava um veículo para curtir com a família. O Voyage tinha aquele equilíbrio perfeito entre desempenho e conforto. Outro ponto que fez do Voyage um sucesso foi sua versatilidade. Ele era um carro que conseguia atender diferentes tipos de públicos. Quem procurava algo básico, mas eficiente, encontrava nas versões de entrada um ótimo custo-benefício. Já quem buscava mais sofisticação podia optar por versões mais completas, que ofereciam detalhes de acabamento e até opcionais que, para a época, eram bastante avançados. O sucesso não se limitou ao Brasil. O Voyage também foi exportado para diversos países, inclusive os Estados Unidos, onde era chamado de Volkswagen Fox. Lá fora, ele era visto como uma opção confiável e prática para quem precisava de um carro compacto, mas funcional. Essa aceitação internacional só reforçou a importância do Voyage no portfólio da Volkswagen. Nos anos 80 e 90, ele viveu seu auge. Era comum ver o Voyage como um dos líderes de vendas entre os sedãs compactos. Ele era o carro que cabia no orçamento de muita gente, mas que também entregava qualidade. Além disso, o mercado brasileiro, naquela época, tinha menos opções. O Voyage reinava em um cenário onde os sedãs compactos não enfrentavam tanta concorrência de outros segmentos, como SUVs e crossovers. Mas o tempo começou a cobrar seu preço. O mercado automotivo brasileiro passou por uma transformação significativa a partir dos anos 2000. A concorrência aumentou e as exigências dos consumidores mudaram. Novos modelos começaram a surgir, trazendo designs mais modernos, tecnologias mais avançadas e propostas que atendiam a um público mais conectado às tendências globais. Enquanto isso, o Voyage, embora competente, começou a ficar para trás. Um dos principais desafios do Voyage foi a falta de atualizações mais ousadas. Ele passou por algumas reestilizações ao longo dos anos, mas elas não eram suficientes para competir com carros que traziam inovações mais relevantes. O design, por exemplo, começou a parecer datado frente a concorrentes que apostavam em linhas mais arrojadas e interiores mais sofisticados. Os consumidores passaram a querer algo mais do que um carro que simplesmente funcionava bem. Eles queriam tecnologia, estilo e conectividade, coisas que o Voyage demorou a oferecer. A chegada de novos sedãs compactos, como o Chevrolet Prisma, Hyundai HB20S e Toyota Etios, trouxe ainda mais pressão. Esses modelos vinham com pacotes de equipamentos mais completos, maior eficiência no consumo de combustível e designs que chamavam mais a atenção. Para piorar, a ascensão dos SUVs começou a mudar o comportamento do mercado. Muitas pessoas que antes comprariam um sedã compacto começaram a optar por modelos como o Ford EcoSport, Renault Duster ou até SUVs de entrada, que ofereciam mais espaço, posição elevada de dirigir e aquela sensação de carro mais completo. Além disso, o próprio comportamento do consumidor mudou. Sedãs compactos,
que antes eram vistos como a escolha natural para famílias, começaram a perder espaço para T-Bags mais versáteis ou SUVs mais modernos. O Voyage, que antes atendia bem às necessidades do mercado, começou a enfrentar dificuldades para se manter relevante. Outro ponto que contribuiu para o declínio do Voyage foi a estratégia da Volkswagen. A marca passou a focar em outros segmentos e modelos, como o Polo, que ganhou destaque como hatch premium, e o Virtus, que assumiu o papel de sedã mais moderno dentro do portfólio. Esses movimentos foram importantes para a Volkswagen acompanhar as mudanças do mercado, mas acabaram deixando o Voyage em segundo plano. Apesar disso, o Voyage ainda tem seu lugar na história automotiva brasileira. Ele foi, por muitos anos, uma escolha confiável, acessível e querida por milhares de pessoas. Mesmo perdendo espaço no mercado, ele carrega um legado de qualidade e tradição que poucos carros conseguem alcançar. Muitos ainda lembram com carinho das viagens em família, das histórias vividas a bordo de um Voyage e da sensação de dirigir um carro que parecia feito sob medida para as necessidades do brasileiro. A queda do Voyage não apaga seu sucesso. Pelo contrário, reforça como ele conseguiu se manter relevante por tanto tempo em um mercado tão competitivo. Ele pode não estar mais no topo, mas o impacto que teve no mercado e na vida de tantas pessoas é algo que merece ser lembrado. É um carro que marcou uma era e que, mesmo com o passar do tempo, continua sendo um símbolo de uma época em que o simples era o suficiente para encantar. Se você já teve um Voyage, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Agradeço por assistir ao vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para conferir mais conteúdos como este. E se preferir, dê uma olhada nos nossos outros vídeos, quem sabe a história do carro que você ama já está aqui.